Vocês sabem que horas são? É hora de gravar vídeo! 3 dias de vídeo e a internet do meu quarto ainda não voltou. Fala galera, beleza? Eu aqui mais uma vez, dessa vez sem a minha touca. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quem está assistindo. Bem-vindos a esse canal maravilhoso. E hoje, devido ao sucesso do nosso último vídeo, onde eu falei um pouquinho sobre a minha história antes de chegar aqui em Portugal, vários comentários falando: Kawai, fala um pouquinho mais sobre os documentos, seja um pouquinho mais específico. Aqui estão os documentos e eu vou falar um pouquinho para vocês como foi a história, como eu tirei esses documentos mais detalhadamente dessa vez. Eu procurei datas, procurei preços e vamos lá. Tudo começa, como eu já tinha mencionado em outro vídeo, começou em abril essa ideia que eu tive de vir para Portugal. Sim, desde do início de abril de 2018. Minha mãe não aguentava mais ver minha cara e falou: Kawai, eu não aguento mais ver sua cara, vai embora. Mentira. E aí surgiu essa ideia de vir para Portugal. A gente começou a pesquisar faculdades, preços, vídeos no YouTube. A gente achou algumas pessoas que moravam já aqui em Portugal, como como é o nome da mulher, velho? Betina, que morava aqui em Portugal já, e a gente achou também o canal do Via Infinda, e a gente viu como era o cenário daqui de Portugal e Caldas da Rainha, e viu os custos também, onde seria o custo de vida mais baixo. Lisboa, o custo de vida é mais alto, e aí a gente escolheu Caldas da Rainha porque, como é uma cidade de interior, o custo de vida daqui seria mais barato, vamos dizer assim. Em maio, a gente viu que iria começar as candidaturas da segunda fase da faculdade. A faculdade ela tem 3 fases de candidatura. A primeira fase começa de janeiro e termina em abril, a segunda fase em maio e termina em junho, e a terceira em julho e termina em setembro. Em maio a gente colocou a candidatura e a gente paga um valor. Para quem quer fazer licenciatura, que seria a faculdade normal, que chama licenciatura, paga 50 euros. Eu estou pescando aqui do meu caderninho, onde eu anotei tudo. Paga-se 50 euros, o mestrado paga 60. Pagou isso dia 15 de julho. A gente estava esperando que saísse o resultado. Eu fui tirar o passaporte. Foi em julho também. E algumas especificações para você poder tirar o passaporte. Eu fui lá até a Polícia Federal, que ficava num shopping a 1 hora da minha casa. As coisas lá não são muito perto da minha casa, e nesse ano de 2018 que eu tive que tirar a documentação, eu conheci Salvador mais do que todos os outros anos que eu morei em Salvador. Alguns pré-requisitos para você poder tirar o seu passaporte é ser brasileiro, ter o voto válido, ou seja, ter votado se for você já tiver idade e ter o título de eleitor. Se você for homem, ter se alistado, serviço militar obrigatório, que lá no Brasil é obrigatório, documento de identificação, o CPF, pagar o GRU, que é a taxa que você tem que pagar para poder tirar o seu passaporte, e é no valor de R$ 257,25 reais, né? Você tem que preencher também um formulário eletrônico que você vai encontrar no site da Polícia Federal para tirar o passaporte. Ele tem um prazo de entrega de 6 a 8 dias para ficar pronto. E aí você tem que voltar lá no lugar. No meu caso foi assim, eu tive que voltar e pegar lá na sala. Você já está com o passaporte, você vai fazer o pagamento da matrícula. O pagamento da matrícula, ela foi em 29 de julho a 9 de agosto. Você tem esse período para você fazer o pagamento da matrícula depois que a sua candidatura foi aceita. O pagamento daqui da matrícula do PL foi de 500 euros. E é 1 semana depois, ela fica apta. Você paga 1 semana depois de você receber o e-mail da faculdade dizendo que você foi aprovado na candidatura. 17 de agosto foi quando eu recebi a minha carta de aceitação do colégio. Eu estava esperando esse documento para poder tirar o visto de autorização de residência para estudo aqui de Portugal. Então foi uma longa espera. Eu me prejudiquei um pouco porque as aulas daqui já tinham começado. Eu vou mencionar isso daqui a pouco. E 17 de agosto a carta de aceitação chegou e foi uma correria para poder tirar o visto de estudante. Para tirar o visto, depois eu fui até o consulado português. Eu descobri que tinha um consulado lá em Salvador, que é onde eu moro. Eu tinha mencionado já que uma pessoa quer fazer uma viagem assim internacional e precisa de visto, ela tem que viajar ou para Brasília, ou para Recife, ou para São Paulo. E eu descobri que tinha um lá na minha casa. Então eu fui ver quais são os documentos que precisavam para poder tirar esse visto de autorização de residência. Vai precisar de um requerimento do consulado, que é um papel que você chega lá e assina. Documento de viagem válido, que seja o meu passaporte, é o mais
recente que tem. 3 fotos 3x4 ou 2, às vezes a informação muda, então saiba do lugar que você está indo tirar, ok? Certificado de registro criminal, antecedentes criminais, que você tem que ir até a polícia em um determinado lugar da sua cidade para você poder tirar esse documento. Não pode ser um online, tem que ser o que você tira lá mesmo no lugar e tem que estar autenticado também. O seguro de saúde, que é o PB4, vou contar um pouquinho daqui a pouco como é que foi para tirar o PB4. Condição de alojamento, onde é que você vai ficar quando você chegar lá em Portugal, aqui em Portugal. Meio de subsistência, que seria os contra-cheques da pessoa que ficar responsável por você ou então os seus, declarando que você tem... e a declaração de imposto de renda também, que declara que você tem a renda suficiente para você vir aqui para Portugal. A carta de aceitação da faculdade. Aí fui eu tirar o antecedentes criminais. Eu chego lá na polícia, fica mais ou menos a 1 hora da minha casa também, fica na parte antiga da cidade de Salvador. Como eu disse, eu conheci Salvador mais esse período que eu estava tentando tirar essa documentação do que todos os outros anos que eu morei lá. Fui, dei entrada, paguei, depois eu tinha que ir lá de novo, pegar. Eu fui lá 2 vezes, né? E depois o PB4, que também ficava nessa parte antiga da cidade de Salvador, eu fui lá. Aí eu procurei no site que horas é que abre esse departamento. Aí eu descobri que abria às 8 e funcionava até às 11. Então eu cheguei lá, bonitinho, saí de casa. Não, acabou, não tem mais ficha para você hoje. Aí eu, não tem mais ficha, mas abre às 8. E aí, meus amigos, eu descobri uma coisa muito importante que eu tive que fazer várias e várias vezes nesse processo de tirar a documentação. Não é porque uma coisa abre às 8 horas que você necessariamente vai estar lá ou então vai funcionar às 8 horas. Descobri que você tem no PB4, no lugar onde você tira o PB4, que é o documento da saúde daqui, que é um documento onde você não vai ser tratado aqui em Portugal como se fosse uma pessoa desconhecida, uma pessoa qualquer, um documento que você tem uma ligação entre o governo brasileiro e o governo português, então você tem privilégios, vamos dizer assim, na saúde. Ele é um documento que vale 1 ano, ok, aqui em Portugal. Então, quando eu cheguei lá, eu soube que você tem apenas 5 senhas para você poder ser atendido naquele dia. Eu teria que chegar lá umas 6 horas, 7 horas, e como eu disse, fica 1 hora de distância da minha casa, então eu vou ter que acordar umas 5, pegar o ônibus, chegar lá às 6, e ainda assim, meus amigos, eu não fui o primeiro, ok? Eu tinha 3 pessoas na minha frente. Fui, fiz esse processo, fui lá 2 vezes antes de ser atendido. Depois que você recebe esse documento, você ainda tem que fazer a autenticação em um cartório. Então eles te dão um documento, dizem onde você precisa ir e fazer a autenticação. Por minha sorte, era no mesmo bairro, então eu peguei outros documentos que também precisam ser autenticados e fui. Depois do PB4, eu voltei ao consulado, finalmente, né? Meu Deus, já tô com 2 documentos que eu precisava que eu não tinha. Vou tirar o visto. Engano meu. Quando eu cheguei lá, foi no dia 22 de agosto, eu voltei lá no consulado. Voltei não, né? Eu fui no consulado pela primeira vez. Apresentei os documentos, mas o rendimento não era suficiente. Porque lembra que eu falei que o imposto de renda você tem que levar? Então, eu levei o da minha mãe. Só que eles disseram que não era suficiente para poder bancar os custos. Eu fiquei desesperado, falei com minha avó, falei com meu avô, expliquei a situação e no final das contas a gente conseguiu resolver. Eu peguei os documentos da minha avó e fui no cartório, autentiquei tudo de novo. Graças a Deus não precisou apostilar, porque apostilamento é uma coisa muito chata de se fazer e custa muito caro. Se eu não me engano, o apostilamento lá na minha cidade era de R$70 para fazer, uma coisa muito caro mesmo. Dia 24 de agosto eu voltei lá no consulado já com os documentos da minha avó. Por meu azar eu cheguei tarde lá, eu fui o 14º. Eu não contei. No consulado você só tem 10 senhas para você ser atendido. 10 senhas. Seja você para tirar dúvida, seja você para fazer marcação. O único jeito de você conseguir é fazer o agendamento online, onde você já vai ter lá um lugarzinho especial para você em outro horário. Só que os agendamentos eles só são feitos para 1 semana depois. Eu cheguei lá no dia 24 de agosto. Sem o agendamento, querendo pegar minha senha. Cheguei lá já tarde, estava mais cheio do que o normal. Fui o 14º. Pessoa chegar pelas minhas contas, não fui atendido. Falou, não, eu cheguei lá, falei, não, eu já vim aqui uma vez no dia 22,
tentei dar entrada, a mulher pediu pra voltar hoje. Aí eles disseram, não, venha com agendamento. Fui, voltei, fiz o agendamento e só no dia 28 de agosto eu fui, fiz a entrega dos documentos, fiz o pagamento também da taxa, apresentei a carta de aceitação. O pagamento da taxa, se eu não me engano, era de R$350 para você poder tirar o visto. Você tem que pagar em cash, então não é fácil. No dia 18 de outubro, eu tava de boa lá, curtindo a vida, e aí eu recebo a notícia dizendo que o visto foi aprovado. Eu ficava vendo no site lá do consulado se ele tinha sido aprovado, porque ainda tinha essa questão do visto não ser aprovado. Ficava lá ansioso, vendo com minha mãe o site. Dia 18 saiu o visto. 18 de outubro, a gente correu lá no consulado, pegou e ela falou, quando você chegar em Portugal, visite o CEF. E as aulas já tinham começado em setembro, né? Detalhe. E no dia 20, eu já tava com a passagem comprada, era o dia da viagem mesmo. E foi um dia, assim, muito atípico na minha vida, né? 2 dias eu tive que fazer a mala, eu tive que levar o que eu ia levar ou não, e compramos a passagem na quarta mesmo, e no sábado lá estava eu, vendo a cara de todos os meus familiares chorando e tal, e na minha frente o segurança, e aí, você vai ou não? Você vai ou não? Quando você passa da porta e vê o corredor sem ninguém, tava sem ninguém na hora que eu olhei. E eu falei, agora Portugal, o que é que a vida me reserva? Vamos viver aí. E aí eu fui, embarquei no avião e eu falei, bola pra frente, velho. E aqui tô eu em Portugal, depois de 3 meses, contando para vocês um pouquinho da minha história e de como foi tirar essa documentação. Para você que tem dúvida, para você que acha que foi uma coisa rápida, até foi em questão de tempo. Eu tive que correr muito. Esse tempo que eu tive foi pouco tempo, mas eu não fiquei parado. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum comentário, se você tiver alguma curiosidade para saber daqui de Portugal, eu prometo que no próximo vídeo eu vou fazer um formato de vídeo um pouco diferente. Eu vou sair pela cidade, vou apresentar um pouco da cidade para vocês. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau.